Deixa eu verificar se a transmissão está funcionando aqui. Começou automaticamente, eu nem me liguei. Parece que está rodando mesmo. Desculpa. Coloquei a transmissão para rodar automaticamente às 16h30 e não estava pronto aqui. Deixa eu só ver umas coisinhas aqui. Só um segundo que já rodando mesmo. Já começamos. Ok. Bom, então vamos começar a aula. Eu já esperei uns minutinhos para o pessoal entrar aqui no Microsoft Teams. Bom, nessa aula eu queria mostrar mais algumas funcionalidades do ggplot, que é aquela biblioteca que a gente usa para fazer gráficos, né? Eu queria mostrar algumas extensões dele, queria mostrar como fazer algumas coisas diferentes. Então, como eu só mostrei o básico, né? Eu dei aquela introdução, mostrei como faz um gráfico, agora eu queria mostrar algumas funcionalidades diferentes, alguns elementos de gráficos diferentes que eu posso mostrar para vocês e já construindo gráficos que sejam mais aplicados para o uso de vocês. Então, na aula anterior a gente fez aquela introdução, né? Teve gente que acho que não viu a aula ainda, mas eu dei uma introdução, mostrei como fazer o primeiro gráfico. Daí, na aula da semana passada, eu fiz um workshop, assim, uma live de assim, ao vivo mesmo, não sei nada preparado, eu só tinha montado os dados, eu não tinha nada pronto, eu fui escrevendo o código necessário para fazer os resumos estatísticos, para transformar os dados, importar, etc, tudo mais. E eu fiz isso meio que para mostrar como que é o processo de importar os dados, de dar uma limpada nos dados, ver o que está acontecendo, ver como eu posso organizar eles e modificar eles de uma forma que seja mais adequada para trabalhar no R. E não apresentei nenhum slide, só fui fazendo isso meio que ao vivo mesmo. Hoje está um pouco barulhento demais. Mas então hoje eu vou explicar um pouco sobre os geomes do ggplot. Eu já mostrei só o geome point, né? Só mostrei como fazer gráficos de pontos, então vou mostrar como fazer outros tipos de gráficos. Eu também vou mostrar como modificar escalas, seja ela escala de cor, escala de formatos de pontos, escala de tipos de linhas, escalas de várias coisas diferentes. Mudar as escalas dos eixos também, então colocar uma transformação para botar o eixo X ou o eixo Y numa escala logarítmica em vez de uma escala linear. Como adicionar médias, desvios e barras de erro diretamente no gráfico, sem ter que calcular esses valores antes de fazer o gráfico. Como modificar os temas, que é importante caso você tenha que fazer alguma modificação para uma revista específica. Às vezes eles pedem que você coloque um quadro em volta dos dados, pedem que você só coloque o eixo X e o eixo Y, pedem que coloque grid lines ou sem grid lines. Então, como a gente faz essas modificações? Vou mostrar algumas extensões do ggplot 2, né? Uma delas é para fazer animações, vou dar um exemplo. Tem várias extensões que são desenvolvidas por pessoas que não são os desenvolvedores do ggplot, mas que aprenderam como que ele funciona por trás, né,
por trás da cortina ali e escreveram extensões para facilitar o uso delas. E por final, como que a gente salva esses gráficos. Então essa aula eu espero que ela seja um pouco mais rápida, assim, vai ter vários exemplos, e eu vou tentar também escrever várias coisas para mostrar como que são feitos os gráficos, não só mostrar o código pronto, mas também como que se escreve eles. Mas a princípio vai ser uma aula relativamente rápida. Então, o que são os geomes? Os geomes, eu uso esse termo geomes porque é o termo que todo mundo usa. Eles são, esse termo geomes é referente à geometria gráfica, né? Então, eu tenho pontos, eu tenho linhas, eu tenho colunas aqui, esse geom_col é para coluna, tenho geom_text, que é para escrever texto no gráfico, em vez de colocar um ponto, por exemplo, você pode colocar um texto. Já vou dar um exemplo disso. Tenho geom_area, geom_rect, raster, tile, polygon, então tem vários geomes. Eu não vou passar por todos eles aqui agora, porque a gente gastaria muito tempo, eu ia gastar muito tempo só explicando quais que são todos esses geomes, o que cada um faz, como que cada um é, quais são os argumentos, quais são as estéticas que cada um deles aceita. E o foco não é esse. O foco é só mostrar que existem eles. Se você quiser dar uma olhada em mais deles, deixa eu procurar aqui a referência do ggplot. Tem um site que explica tudo isso, né, que é o site de referência do ggplot. E ele mostra todos os tipos de geoms que você consegue usar. Então deixa eu mostrar aqui. Então aqui é esse site aqui, ggplot.tidyverse.org reference. Então aqui tem geoms, daí uma descriçãozinha do que é um geom. E daí aqui addline, ageline, vline, geombar, call, stack. Então tem todos eles aqui. Tudo isso aqui é tudo geoms diferentes. Tá? Então tem um monte de coisa que dá para dar uma lida e ver mais ou menos como que funciona. Na maioria dos casos, você não vai usar todos eles. Né? É muito difícil você ter a oportunidade de usar todos eles. Mas existem geomes suficientes para você fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de gráfico. Mas aqui estão os básicos. Eu chamo eles de básicos porque eles são uma representação exata, sem nenhuma transformação matemática, sem nenhuma transformação estatística, em cima dos dados que estão na sua tabela. Então, você tem você quer fazer um gráfico de dispersão, por exemplo, você vai usar o geom_point. Então, você vai dizer assim, quero que tal coluna seja o eixo Y, tal coluna seja o eixo X, eixo X e eixo Y, e os pontos vão aparecer correspondendo exatamente àquilo que está na tabela. Então, não existe nenhum tipo de transformação matemática, nenhum tipo de transformação estatística nesses geomes, certo? Agora, claro que se você quiser calcular uma média, calcular um desvio padrão, calcular o range da distribuição, etc., você consegue usar esses geomes para representar os dados desse cálculo. Mas, em princípio, ele só mostra, o geom_point só vai mostrar as coordenadas que você der para ele. Ele não vai mostrar mais nada. Ele só vai desenhar um ponto naquele coordenada x e aquela coordenada y, certo? Geomline, mesma coisa, só que você precisa de 2 pontos, claramente, né? Então, ponto com coordenada x1, y1, coordenada x2, y2, vai desenhar uma linha entre esses 2 pontos. Agora, o geomline, ele sempre vai desenhar linhas da esquerda para a direita, certo? Enquanto que o geompath, ele vai desenhar essas linhas de acordo com os pontos, de acordo com a ordem que está disposta na sua tabela. Então ele não vai sempre da esquerda para a direita, ele pode vir para cá, depois para cá, depois para cá, depois volta para cá. Então ele vai seguir um caminho que vai ser o caminho que está disposto na tabela, de acordo com as coordenadas que estão na ordem das coordenadas que estão na tabela. geom_col é basicamente gráfico de coluna. Você dá uma especificação do eixo X, uma especificação do eixo Y, vai desenhar uma coluna exatamente como você espera. geom_text, eu acho mais fácil dar um exemplo aqui agora, né? Fica mais intuitivo de explicar. Então vamos dizer que eu tenho aqui um data frame,
data frame, vou manter simples, então x é 1, 2, 3, y é 4, 5, 5, e n vai ser um vetor aqui que vai ser Bruno, Isabela, Michael. Tá. Então tem esse meu data frame, ele está aqui, né? Eu vou fazer um gráfico com ele. Então library, ggplot 2, então ggplot 2. Então aqui as minhas estéticas vão ser x, y, e vamos adicionar, fazer um gráfico de pontos, de um point. Então, ok, deixa eu minimizar isso aqui. Então, tá, aqui, cadê o meu, aqui. Então tem o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então tem os pontinhos aqui, certo? Agora, eu quero, em vez de desenhar os pontos, eu quero desenhar o nome, esses 3 nomes que eu coloquei aqui. Então, em vez de geoPoint, vamos colocar, aliás, vamos só adicionar aqui geoText. Eu quero dizer aqui que o meu label do meu text, então a etiqueta do meu texto, né, é o N. Então, o que vai acontecer? Ele vai desenhar aqui os nomes Isabela, Michael e Bruno. Tá bem difícil de ver, eu acho, na transmissão. Então, deixa eu aumentar o tamanho aqui, colocar size igual a 8. Vai ficar mais fácil. Tá, então Isabela, Michael e Bruno. Então, é isso que ele está fazendo. Em vez de desenhar os pontos, está desenhando o texto. Se eu mudar aqui para label, em vez de desenhar só o texto, ele vai desenhar uma caixinha com o texto dentro. Então, basicamente, isso que é o geoText. Ele vai desenhar o texto que eu passar para ele, né? Então, tem uma coluna com esses nomes, Bruno, Isabela e Michael, que essa coluna se chama N. Então, eu estou passando, ó, desenhe os nomes nessas coordenadas, de acordo com a tabela, certo? Vamos, então, voltar aqui para a apresentação. GeoArea, eu vou dar exemplos mais para frente. Então, GeoArea vai desenhar um gráfico de área, GeoRect, Raster e Tile vão desenhar retângulos ou quadrados, né, dependendo dos lados. E GeoPolygon vai desenhar um polígono dadas as coordenadas, certo? Então, esses são os geomas básicos, tem alguns mais, tipo Geom AgeLine, que é para desenhar uma linha horizontal, ou V-Line, que é para desenhar uma linha vertical, ou AB-Line, que é para desenhar uma linha com algum ângulo, assim, um ângulo e um coeficiente linear. E basicamente são esses os básicos. Então, quais são alguns exemplos? Então, tem o GeoArea, né, que como eu mostrei, uma área, vai preencher toda a área que está abaixo dos pontos que foram especificados. GeoMline, ele vai criar linhas entre esses pontos. GeoCall vai criar colunas naquelas coordenadas. E GeoPolygon vai criar um polígono baseado nos pontos que for passado para ele. Claro que aqui ele fecha esse polígono, né, é parecido com área, mas aqui ele fecha no zero, né, o área ele fecha esse polígono aqui no zero, e aqui o polígono ele fecha diretamente entre os pontos, certo? Mais alguns exemplos. O GeoTile, ele vai desenhar retângulos de acordo com as coordenadas x e y. GeoText vai desenhar a letrinha que você passar ali para o gráfico, né, para desenhar isso no gráfico. O label, mesma coisa, só que com um retângulozinho ali atrás, como eu tinha mostrado antes. Claro que eu posso mudar o fundo desse retângulo, se eu quero que seja de outra cor, ou quero que ele não tenha cor nenhuma, e só a linha a linha do retângulo tem uma cor. Mas enfim, isso vão ser coisas que a gente vai aprender daqui a pouco. Quais são os geomas coletivos, então? E o que são os geomas coletivos? Bom, quando eu tenho vários dados, quando eu quero plotar um vetor, por exemplo, com 100 pontos,
Eu posso plotar os 100 pontos distintos usando o GeoMPoint. E eu posso, por exemplo, plotar um box plot ou um histograma desses dados, né? Então, por que se chama coletivo? Porque eu estou criando uma visualização de dados, que é uma transformação estatística, né? Geralmente é uma transformação estatística, por exemplo, o histograma, ele é uma transformação estatística. Ele não é um, assim, eu tenho que pegar os meus dados, dividir ele em vários grupos, intervalos, né, de valores, e daí para cada um desses intervalos eu vou plotar a frequência dele ou a contagem daquele valor, né? Quão frequente aquele valor é ou qual que é a contagem de valores iguais àquele. O Geom Frequency Poly, né, que é Frac Poly, ele funciona que nem um histograma, só que em vez de desenhar barras, ele vai desenhar só uma linha ligando os pontos que seriam os topos os picos das barras, né? O Geom Box Plot, ele é um geom onde é plotado a média, os intervalos interquartis, os limites máximos e mínimos e às vezes os outliers. Então, isso é calculado, todo esse cálculo que é feito por trás são transformações estatísticas. Então, não é mais eu plotando exatamente as coordenadas x, y da minha tabela. É eu plotando algum tipo de transformação estatística em cima daquelas coordenadas, certo? Então, eu também tenho o Geom Violin, o Geom Density, Density 2D, o Smooth, o Line Range. Então, tem vários desses geoms que são coletivos, certo? Não são os únicos, né? Tem mais geoms coletivos. Eu vou mostrar aqui para você, só para dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui Geom Density 2D. Vou até abrir a página aqui para mostrar o que ele é. Vou mostrar alguns exemplos. Então, ele vai fazer como se fosse um histograma em 2 dimensões, né? Mas isso a gente pode estudar mais para frente, quando a gente for falar um pouco mais sobre estatística. Então dá para fazer vários tipos de, vamos ver, outros que são aqui, crossbar, mais fácil de explicar. Então o que ele vai mostrar aqui? Ele vai mostrar o limite máximo e o limite mínimo, e a média ou a mediana. Então esse retângulozinho aqui, ele mostra o limite máximo na barrinha de cima, o limite mínimo na barra de baixo, e o meio aqui é a mediana, ou a média. Não tenho certeza agora. Aqui, minhas barras de erro. Tá vendo aqui nessa imagem aqui? Minhas barras de erro. Então, ó, um limite máximo que eu determino como, sei lá, o desvio padrão, limite mínimo como o desvio padrão, média mais desvio padrão e média menos desvio padrão. Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Ok? Então, continuando, aqui eu tenho o meu geom histograma, né, aqui na esquerda, meu geom density, que é como se fosse uma suavização do histograma. Eu tenho meu geom box plot, né, que são, para quem não sabe o que é um histograma, um gráfico de densidade, coloca aí, escreve aí no Teams ou nos comentários, que daí eu faço uma aula só para explicar esse tipo de visualização estatística, tá bom? E aqui também tem o geom Violin, que é um tipo de geom que é como se fosse um gráfico de densidade, só que na vertical e espelhado, né? Então, às vezes fica mais fácil comparar entre diversos grupos. Nesse caso aqui, eu estou mostrando, por exemplo, distribuições. Nesse slide 7 aqui, eu estou mostrando distribuições. Então, mostrando a distribuição de vários valores aqui no histograma, num gráfico de densidade. Daqui as comparações entre 4 classes diferentes, classe A, classe B, classe C, classe D, usando o box plot e usando o Violin. E aqui outro tipo de visualização. Por exemplo, o GeoMribbon, ele vai preencher essa área que está, por exemplo, entre os máximos e os mínimos valores que eu der para ele. O Error Bar, mesma coisa, ele vai mostrar uma barrinha aqui, ó, o máximo é aqui e o mínimo é aqui. Para esse ponto, o máximo é aqui e o mínimo é aqui. Pode ser desvio padrão, pode ser erro padrão, pode ser range de valores, pode ser o que você quiser. Contanto que você saiba calcular eles ou usar uma função que aplique essas transformações diretamente no gráfico. E eu vou ensinar como fazer isso. Aqui, Geom Point Range, ele mostra o ponto, que nesse caso é a média,
E essa barrinha para cima e a barrinha para baixo é a média mais o erro padrão e a média menos o erro padrão. Mesma coisa que para o crossbar. Claro que quando que você vai usar esses jogos? Vai depender muito do que você quer mostrar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no eixo X, vamos supor que eu tenho no eixo X uma variável que ela é contínua, né? Uma variável que ela por exemplo, o tempo. O tempo é uma variável contínua. Você tem incrementos de tempo infinitos. Entre 1 e 2 segundos, você tem incrementos de tempo infinitos. Então, isso significa uma variável contínua. Concentração, talvez, pode ser contínua ou pode ser uma variável discreta, porque você pode estar verificando a concentração. Enfim, vamos usar o exemplo do tempo. Você não deveria usar esse geom crossbar para verificar alguma coisa em função do tempo, porque esse geom crossbar ele delimita demais essa área, essa largura que ele tem, ele delimita um intervalo de tempo. E às vezes isso não é o mais interessante. Às vezes o mais interessante seja usar o geom point range, porque você fez uma medida num tempo específico, não num intervalo de tempo. Bom, às vezes pode até ter feito um intervalo de tempo, mas eu acho que deu para entender aqui, né? Você não usa esse tipo de visualização, como o crossbar, para variáveis contínuas no eixo X, certo? Uma outra coisa também, se quiserem discutir o que é uma variável contínua, o que é uma variável discreta, o que são uma variável, o que é uma variável binária, esse tipo de coisas eu estou supondo que todos conheçam, mas se for o caso de não conhecerem, manda um e-mail, coloca ali no Teams, eu tiro essa dúvida ou faço um vídeo mais curto só explicando exatamente o que é isso, só para todo mundo estar na mesma página e ninguém ficar com dúvidas sobre a aula, tá bom? Então, quais são os outros idiomas? Bom, existem vários outros que estão nessa página de referência que eu já mostrei. E existem vários outros idiomas diferentes para aplicações diferentes. A maioria deles é bem genérico, assim, então pode ser usado para qualquer coisa. Mas, em alguns casos mais específicos, pode ser que exista algum que seja bem específico para o seu uso. Tá? Uma outra coisa que foi adicionada nas versões mais recentes do ggplot é como você faz para plotar funções. Era um pouco mais difícil fazer isso, porque você tinha que criar uma função, criar um data frame com todos os dados da função, não era muito intuitivo. Agora é muito mais fácil. Você só precisa usar o geom function, e daí esse argumento fun, você passa uma função para ele. Então, por exemplo, esse código aqui não corresponde a esse gráfico, tá? Então, por exemplo, eu passo uma função de x é o que? A cosseno de x. Então, ele vai desenhar uma onda senoidal, cossenoidal no caso, né? E aqui eu dei alguns exemplos. Por exemplo, em azul eu tenho uma reta. Então, aqui em function de x, eu passei o que? Eu passei 7 vezes x menos 9. E daí ele dá essa reta azul aqui. A reta vermelha é uma equação de segundo grau. Eu passei aqui, ó, function de x, eu passei x ao quadrado mais 4 vezes x menos 3. E daí, quando eu fui plotar ele plotou essa curva aqui. Uma coisa que é relevante que você faça quando for plotar funções é que você delimite o eixo x, né? Porque senão o que vai acontecer? Você tem uma função, ela expande a menos e mais infinito, e você não vai plotar menos e mais infinito, não faz muito sentido, né? Geralmente você está procurando em alguma região, uma região de valores de x. Então é bom você delimitar esse valor de x, e eu vou explicar duas formas de fazer isso. Inclusive, eu acho que eu já vou mostrar como fazer isso aqui. Já vou mostrar como que faz para plotar funções. E claro que essas funções elas podem ser bem mais complexas, né? Então, as funções podem ter vários parâmetros, pode ter mais do que uma variável, pode ter um x1 e um x2, enfim, pode ter várias coisas. Então, vamos aqui, ggplot. Eu não preciso passar nada aqui para ele, porque eu vou botar uma função, não preciso passar dados para eles. Então, o geom function, eu vou dizer que a fun é o quê? Então, vamos deixar simples para eu não me embananar. Aqui, se eu for escrever essa função, vocês lembram que para escrever funções eu tenho que colocar aqui function, daí abrir chaves e fechar chaves, né? Como eu estou fazendo dentro dessa mesma linha, eu não preciso dessas chaves, tá bom? Eu posso deixar assim as chaves.
Então eu coloco aqui x ao quadrado mais 9. Vou manter simples para não dar problema. Tá. Se eu tentar rodar isso aqui, ele vai escolher um limite único. Ele vai escolher um limite, ó, entre 0 e 1. Por padrão ele vai fazer isso. Se eu quiser aumentar esse limite, eu coloco aqui mais xlim, que é uma função para delimitar o eixo x, e daí eu passo um vetor que vou colocar menos 10 até 10. Então agora essa minha função, ela vai, minha curva, ela vai de menos 10 até 10. Eu vou aumentar, deixa eu aumentar essa grossura dessa linha aqui, só para ficar mais fácil. Então vai de menos 10 até 10, certo? Posso adicionar mais uma função aqui embaixo se eu quiser. Deixa eu colocar aqui, function de x vai ser x ao cubo menos x ao quadrado mais 10. E daí, mesma coisa, deixa eu mudar a cor dessa segunda linha aqui. Color dark green. Então agora eu tenho duas funções. Eu tenho uma que é a minha equação de segundo grau, né, que está em preto aqui, que não dá para ver ela fazendo esse arco, porque aqui os eixos mudaram. E eu tenho essa equação cúbica aqui, que tem esse perfil, ok? Então eu posso fazer reta, posso fazer... Não testei ainda, mas vamos tentar fazer algum parâmetro a mais. Então, em vez de função de x só, vamos fazer a função x e a. Eu não sei se ela é certo, mas vamos ver. X mais a vezes 2, vamos ver o que acontece. E a cor dela vai ser vermelho. Ok, tá. Não dá muito certo. Talvez se eu escrever uma função que tenha x e a, depois eu passe os argumentos para ela. Por exemplo, assim. Vamos escrever essa função aqui, então. Estou fazendo um teste aqui, só para ver o que acontece. Então, isso aqui eu deleto. Vai ser FA, onde x e a é igual a assim. Vamos ver se funciona. Não. Deixa para lá. Eu errei. Perdão. Mas enfim, dá para fazer funções com um parâmetro, ou se tiver alguma constante que você queira passar para ela, também dá para passar alguma constante. Certo? Ok. Então, deixa eu deletar isso aqui. Vamos voltar para a apresentação. Bom, então, plotando funções. Né? Daí seno, cosseno, tangente, dá para plotar várias coisas. Eu não expliquei muito sobre as estéticas que os gráficos aceitam. O que são as estéticas? Elas são coisas como tipo cor, a cor do objeto, a cor da geometria, o preenchimento daquela geometria, o formato de um ponto, por exemplo, o tipo de uma linha. Então, tem várias formas, tem várias estéticas que são possíveis, que são passíveis de modificação. E a gente faz isso usando as funções scale. E a função scale, ela pode ser scale color, scale fill, scale x, né, que é para mudar o eixo x, ou scale y para mudar o eixo y. E basicamente é isso. Eu consigo mudar, por exemplo, a paleta de cor do meu gráfico, eu consigo mudar os tipos de linhas que eu estou plotando, os tipos de pontos que eu estou plotando, usando essas funções scale, certo? Então, antes de eu explicar como que eles funcionam, eu queria mostrar alguns erros básicos que acontecem quando você está aprendendo a usar o ggplot. Então, esse gráfico aqui da esquerda, para quem viu a aula de introdução aos gráficos, ele tem aqueles dados de carros, né? Então tem aqui o tamanho do motor versus
galões por milha, ou milhas por galões. Tá? É um banco de dados americano, então eles usam essas unidades estranhas, tipo milhas e galões. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo, ó, ggplot, estou chamando, ó, quero que faça um gráfico com esses dados aqui, essa tabela MPG. As minhas estéticas são, no eixo X, o displacement, no eixo Y, o highway miles per gallon, e a cor vai ser de acordo com o número de cilindros do carro, certo? E daí a cor vai ficar, vai ser gerada uma legenda aqui, que é os cilindros, né? De 4 até 8, de escuro para até claro. Ele vai desenhar pontos, certo? Agora, o que acontece? Às vezes a pessoa quer, por padrão, o ggplot ele cria pontos pretos. Sempre vai criar pontos pretos, a não ser que você mude alguma coisa nele. Então, por padrão, sempre vai criar pontos pretos. Às vezes a pessoa quer mudar, eu quero mudar esses pontos para outra cor. Eu não quero que eles sejam pretos. Eu não quero que eles sejam coloridos de acordo com alguma outra variável, mas eu quero que eles sejam azuis, ou eu quero que eles sejam verdes, etc. E a pessoa coloca aqui color blue dentro dessa função aqui aesthetics, que é a função de estéticas. O que acontece daí? Essa função aesthetics, ele está procurando os dados da sua tabela. Se você der um valor constante aqui, um valor único, ele vai entender que a color que você está querendo dar é um texto, e daí ele vai dar uma cor aleatória, ele vai dar uma cor padrão para os pontos, que nesse caso é esse vermelho desbotado aqui, esse coral. Ele vai dizer aqui embaixo, ó, color blue, mas ele vai estar desenhando em vermelho. Então, por que isso acontece? Porque essa função aesthetics está procurando dados para serem mapeados para a cor, certo? Quando eu digo cor, e daí eu coloco aqui seal de cilindro, ele entende o quê? Ó, eu tenho nessa coluna seal, eu tenho o valor 4, 4, 4, 5, 8, 7, 7, 6, 5, 8, 4. Ele mapeia esses valores, 4, etc., 4, 5, 8, 8, 8, 9, etc., a uma paleta de cores, que nesse caso, por padrão, é esse azul escuro até o azul claro. Quando eu faço isso aqui, e eu dou um valor único, ele entende, tá, você está me dando um valor único, você não está me dando uma coluna com vários valores, você está me dando um valor único, que é uma string que se chama blue. Isso não significa nada, só é um valor único. E daí ele vai colorir da forma que ele quiser, porque ele não está entendendo. O Ggplot não entende que você está passando essa cor que você quer usar azul. Ele entende que você está passando um valor único, independente de qual ele seja. E daí ele pinta de esse vermelho desbotado e diz color blue. E você fica, tá, mas o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que você passou um valor único para um mapeamento estético que estava esperando vários valores para colorizar os pontos de acordo com os valores. Certo? Então, como a gente faz isso? Em vez de a gente colocar aqui, só uma representação do gráfico anterior, em vez de colocar isso dentro das estéticas, a gente coloca dentro do ponto, dentro do geom, certo? Então agora, se eu especificar a cor azul, ele vai entender que, tá, então essa cor que você quer que tenha dos pontos não é um mapeamento estético que vai buscar valores numa coluna, é só uma cor mesmo, certo? Então dentro do geom point você coloca a cor blue, certo? Então isso é um desafio que acontece bastante, e o mesmo vale para line type, para shape, para todas essas outras estéticas, né, que você consegue modificar. Então, se você passar uma estética para dentro de um mapeamento estético, o ggplot espera que tenha vários valores e para cada um daqueles valores ele vai aplicar uma cor, vai aplicar uma forma, vai aplicar um tipo de linha, etc. Tá bom? Tá, então, vendo isso, né, lembrem desse probleminha aqui, mas é bem simples. É só você, quando quiser especificar uma cor, uma forma, você não coloca dentro dos mapeamentos estéticos, não coloca dentro dessa função aesthetics. Você coloca dentro da função do ponto mesmo, ou da linha, etc. Então, como que eu faço para mudar essas escalas? Então, eu quero mudar, por exemplo, eu tenho aqui
meu gráfico, ggplot, mpg, né? Igual os slides anteriores. Minhas estéticas, eu quero no eixo X, displacement, no eixo Y, highway miles per gallon. A minha cor, né? Posso usar col, posso usar color. Eu quero que seja o cilindro, né? Igual a gente tem aqui, né? Com as cores de acordo com o cilindro. E eu quero que meu shape seja de acordo com outra terceira variável, uma outra quarta variável. Que nesse caso é drive, é tração traseira, tração fronteira ou quatro rodas. Então, o meu shape vai ser de acordo com a tração do carro. Se é quatro rodas, vai ser um formato. Se é fronteira, vai ser outro formato. E se for traseira, vai ser outro formato. Então, nesse caso aqui, o triângulo representa carros que têm a tração a quatro rodas. Então, aqui esse triângulozinho pequenininho. O xizinho representa carros que têm tração fronteira e a bolinha significa carros que têm a tração traseira. Agora, eu especifiquei a cor, porque senão ele seria aquele azul padrão. Eu pensei, não quero usar o azul padrão, quero mudar essa cor, quero mudar esse gradiente de cores. Então eu uso Scale Color Gradient. Existem vários outras Scale Color. Tem Scale Color Manual, Scale Color sei lá o que, Scale Color Viridius, que é um que eu usei na aula de introdução aos gráficos. Então tem vários Scale Colors diferentes. Então vamos mostrar aqui quais que eu tenho. Color, Scale Color Binet, Brewer, Continuous, Date, Date Time, Distiller, Fermenter. Então tem várias dessas funções que servem para ajudar eu criar uma paleta de cores adequada para o meu gráfico, certo? Eu não vou explicar todas elas, porque a gente perderia muito tempo e já deu quase uma hora de aula e eu estou na metade dos slides. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no material, certo? Então, aqui eu estou usando o Scale Color Gradient e estou dizendo aqui, valores baixos, valores pequenos, use a cor Gray 25. E para os valores altos, Fire Brick. Né? Essas cores você consegue achar na internet. Se você procurar por R Colors ou Colors in R, tem um site da Universidade de Columbia que ele dá todas as cores disponíveis. Então tá aqui, Então eles dão um PDF com os nomes das cores e as cores disponíveis. Então tem um monte de cor aqui, se você quiser dar uma olhada depois, só procurar aqui, Colors in R, Columbia University. Eu vou dar uma aceleradinha, porque estamos um pouquinho atrasados. Mas então, basicamente eu disse, valores pequenos cinza, é o que a gente está vendo aqui. E valores altos, esse Firebrick que é um vermelho. E aqui, em Scale Shape Manual, eu especifiquei, quero que os valores, os meus shapes, né, sejam o xizinho, a bolinha e o triângulo. Tem vários outros shapes, mas eu especifiquei aqui, eu quero que seja o 2, o 4 e 1. E daí aqui estão o 2, o 4 e 1. Então, o 2 é o triângulo, o 4 é o xizinho e o 1 é a bolinha. Eu tenho vários pontos diferentes, eu tenho várias linhas diferentes. E eu especifico eles usando os números, né? O número do ponto corresponde a esse formato aqui. Então, 11 é essa estrela de 6 pontos, o 12 esse quadradinho com mais dentro, o 19 essa bolinha, o 18 esse diamante. E aqui, o 21, 22, 23 e 24, eles têm duas estéticas. Eles têm a cor, né, que é cinza, que é a cor da linha. Eles têm a estética do preenchimento, que é esse vermelhinho aqui. Eu consigo especificar os dois se eu quiser. Para mudar as escalas dos eixos, eu posso usar a função Scale X ou Scale Y. Né? Então, como estão aqui, pode ser, em vez de X, pode ser o Y. Não precisa ter esse sinal maior ou menor que. Tá bom? Isso foi só para demonstrar. Então, quais são as transformações comuns? Aumentar o limite do gráfico, inverter os valores dos eixos, mudar para escala logarítmica ou inverso ou raiz quadrada, mudar a quantidade de linhas divisoras, né? Então, por exemplo, eu tenho um intervalo de 0 a 100, e daí tem aquelas linhas 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Então, eu posso mostrar só em vez de no 10, 20, 30, 40, 50, posso mostrar no 25, 50 e 100 só. Então, eu posso mudar isso. Eu posso mudar as labels, né?
em vez de ser um número, eu posso dizer, quero que seja, em vez de o número 25, o texto 25, ou qualquer outra coisa. Então, o exemplo está aqui. Esse gráfico na direita é gerado por esse código aqui. Então, mudei pouquíssima coisa. A única coisa que eu mudei agora foi, scale x log 10, né, que é para ser transformar o eixo x para escala logarítmica. E daí eu digo, os limites, eu quero que seja que o limite do gráfico vai de 0,5 até 10. Então aqui eu tenho o 10, né? E daí tem um espacinho a mais, que é uma coisa que o ggplot faz. Ele sempre dá um espacinho a mais depois do limite para garantir que seu ponto seja renderizado por inteiro, que é o que a gente vê que não acontece aqui em cima. O ponto está cortado pela metade. Porque aqui eu falei, não expanda nada. Essa área além do limite é uma área expandida. Se eu falar para ele não expandir, ele vai diminuir e vai cortar os pontos no meio. Certo? Que acontece aqui embaixo e aqui em cima. Mas voltando aqui para o x, eu digo assim, os meus limites, eu quero que ele vá de 0,5 até 10. Eu quero que ele só tenha 2 breaks, que vai ser no ponto 1 e no ponto 10. Eu quero que as labels desses breaks seja o número 1, seja escrito por extenso 1 e escrito por extenso 10, em vez de 1 e 10, certo? E aqui no eixo y eu decidi colocar a raiz quadrada. Então, na raiz quadrada, ele transforma todos esses dados para a raiz quadrada. E em breaks, em vez de eu colocar números, eu coloco uma expressão, que é, por exemplo, o máximo da coluna, dessa coluna highway, né? Então, é o valor máximo, o maior valor dos dados que eu estou colocando no eixo y. E aqui o mínimo e a média. Então eu tenho aqui o máximo é 44, o mínimo é 12 e a média é 23,44. Eu poderia dar mais outros argumentos. Poderia colocar a mediana, poderia colocar, sei lá, a média menos o desvio padrão, a média mais o desvio padrão. Poderia colocar várias coisas. Mas eu decidi simplificar. E daí aqui em labels, daí tem esse pacote scales, que eu não vou entrar muito nos méritos de explicar ele, mas ele tem algumas funções que ajudam a você transformar essas labels dos eixos. Né? Então eu coloquei aqui dólar, ele só colocou um sinalzinho de dólar antes, né? Um cifrãozinho antes. E daí o expand, que eu já tinha explicado, é que ele corta essa expansão dos eixos, esse espacinho a mais, e acaba cortando os pontos no meio. Então tem esse pontinho aqui em cima e esse pontinho aqui embaixo que estão cortados no meio. Agora, como a gente faz para adicionar resumos estatísticos? E por resumo estatístico, eu digo média, desvio padrão, erro padrão, essas coisas assim. Então, existem algumas formas de fazer isso. Então, vamos dizer que eu tenho um experimento que eu fiz em triplicata e eu quero plotar as médias das minhas medidas. Só que eu não quero só plotar as médias das minhas medidas, eu quero plotar as medidas em si e a média também. Certo? Então, tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso ou criar um data frame com os meus resumos estatísticos e daí plotar por cima dos meus dados originais, ou eu posso usar só uma função para plotar isso no gráfico diretamente. Então, quais que são as vantagens de eu criar essa outra tabela com meus valores da média, meus valores de desvio padrão? Bom, aumenta o número de operações, então eu tenho que fazer mais coisas para plotar esse gráfico, eu tenho que escrever mais código, é menos intuitivo para quem está lendo esse código, né? E dificulta a adição dos dados do resumo sobre os dados brutos do gráfico. Então, tem como fazer dessas duas formas. Mas a forma mais fácil é esse segundo método, onde eu só uso uma função que vai me dar a média e ele vai plotar diretamente a média. Ele não vou ter que calcular os valores da média antes. Já vou mostrar o que eu estou tentando explicar. Então, tem um geom específico que se chama stat summary, né, que esse summary vem de resumo mesmo, então é um resumo estatístico, e através dele é possível adicionar funções que retornam valores dos resumos estatísticos sem ter que criar um objeto antes de criar um gráfico. Então, eu aplico uma função tipo média ou, sei lá, desvio padrão diretamente no gráfico, sem ter que calcular esses valores antes, certo? Então, qual que é o método 1? No método 1,
eu venho aqui, ó, eu crio o meu Data Frame Summary, né? Daí eu tenho que agrupar por sei lá o que, resumir, e daí a média do y vai ser criar uma coluna que se chama y média é igual à média de y, daí eu vou plotar. Então eu vou plotar, eu digo aqui, ó, os meus dados, static y, jump point de novo. Né? E daí aqui eu tenho que, deixa eu mostrar, porque eu acho que fica mais fácil. A gente vai atrasar um pouco, mas tá tudo bem. Então, deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu pegar esses dados aqui que eu usei. Deixa eu ver onde eles estão. Aqui. DF, aqui. Então vamos lá. É um data frame bem simples. Vou dar uma olhadinha nele aqui. Ele tem 25 linhas. São 5 replicatas no eixo X. E tá, ok. Então vamos plotar esse gráfico aqui. Então vamos lá, VisualPlot, Aesthetics, X, Y, GeoPoint. Eu vou fazer um pouco mais rápido, não vou ficar explicando muito. Ah, faltou data, faltou def aqui. Tá. Então, aqui são os meus dados. Tá? Esses são os meus dados brutos. Ok? Isso antes de eu aplicar qualquer média, etc. Tá. Deixa eu dar uma ajeitadinha, só para não confundir muito. Tá, mas aqui, esse aqui é o código para fazer meu gráfico, certo? Tá, agora eu tenho aqui, vamos ver o gráfico de volta, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, então são quintuplicatas para o eixo, para cada valor do eixo X. Eu quero calcular a média deles. Tá? Então, como que eu faço para calcular a média? Para quem viu o workshop, vou criar um objeto aqui que chama dfSummary, que vai ser def group by. Acho que tem que carregar o dplyr. Deixa eu carregar o tidyverse aqui antes. Library tidyverse. Então, group by. Eu tenho que agrupar pelo x, né? Porque é o motor que fica nesses duplicados. Summarize min y igual min y. Então aqui está o meus dados resumidos, né? Minhas médias. Vamos dar uma olhada neles. Então eu tenho agora, deixa eu limpar. Então aqui tem aqui, ó, o meu valor de x, 1, 2, 3, 4, 5, e daí a minha média do y. Então agora vamos colocar isso no gráfico. Então aqui embaixo está o gráfico, né? Tudo certo? GeoPoint. Daí eu tenho que fazer mais um GeoPoint, onde eu vou colocar. Agora eu tenho que colocar os meus dados novos. Então data igual a dfSummary. As minhas estéticas vão ser o quê? Vão ser o x e o min y, minha média. E eu vou mudar aqui o que mais? Color igual red e shape igual a 4. E vou mudar o size também. Size igual a 5. Tá. Ok, não ficou muito ruim, não. Olhem que eu coloquei todas essas especificações aqui, ó, color, shape, size, estão fora da função aesthetics, certo? Deixa eu mudar aqui, não é o size, deixa eu mudar aqui também, stroke 4. Tá, agora fica mais claro de ver. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho até aqui os meus dados brutos, né? Então, se eu rodar só essa parte aqui, eu tenho o meu gráfico com os meus dados brutos. Se eu rodar tudo ele, eu tenho meu gráfico com
as minhas médias. Os x representam os valores médios de y. Esses, os x, deixa eu mudar esse formato aqui e botar, sei lá, 20. Então essas bolinhas vermelhas representam os valores médios de y, certo? Simples, certo? Não é muito difícil, eu só tenho que criar um objeto novo que tenha os resumos, que nesse caso é a média, e daí eu crio uma camada nova de pontos com isso aqui tudo. Agora, qual que é outra forma de fazer isso? Bom, outra forma de fazer isso, deixa eu copiar aqui, porque o começo é igual. Então esse aqui é o método 2. E esse aqui é o método 1. Bom, deu 1 hora já, mais alguns minutinhos. Então aqui, ok. Deixa eu tirar esse mais. Então aqui está meu gráfico com os meus dados brutos, certo? Agora, eu posso usar aquela outra função que eu falei para vocês, que era stat summary. E daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar uma função para eles. Qual que vai ser a minha função? Vai ser min, ok? E vamos ver o que acontece. Só de fazer isso, vamos ver o que acontece. Tá, ele adicionou outros pontos aqui que dá pra ver, que eles são pontinhos que parecem um pouquinho maiores. Vamos só mudar a cor deles. Red, vamos mudar para red. Pronto, agora, só com isso aqui, eu já tenho a média, certo? Vamos colocar color red shape igual a 20, size igual a 5 e stroke, não vou colocar stroke, left stroke. Já tá o stroke aqui e aqui também. Tá, então não parece que é muito mais conciso. Não parece, ó, eu tenho aqui 39 até 46, aqui 50, ó, eu tenho 6 linhas aqui eu tenho 8, 7. Aqui eu tenho 7 linhas. 7 linhas versus 6 linhas. Não parece que é muito mais conciso. Mas pense que para eu fazer esse gráfico aqui no método 1, eu não tenho só essas 7 linhas, eu tenho todas essas linhas aqui. 30 até 45. Eu tenho 15 linhas para fazer um gráfico. E aqui eu uso só. E aqui eu uso só 6. Certo? Então, bem clara essa diferença aqui. Certo? E daí, por exemplo, eu quero botar o desvio padrão. Além da média, eu quero botar o desvio padrão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, lá no meu df summary, né, minha tabela, eu tenho que colocar aqui SD do Y é igual a SD do Y, certo? E agora eu tenho isso, agora eu tenho esses dados nesse objeto aqui. Então eu tenho a média do Y e o SD do Y, certo? E daí aqui no geoPoint eu tenho que botar mais uma camada, que agora é o meu geom error bar. E daí eu tenho que dizer aesthetics, o y máximo é igual ao quê? É igual ao min y, min y mais o meu sdy, certo? Então o que eu tenho que dizer agora? Agora eu tenho que dizer, ó, o meu limite máximo, né, meu valor máximo é a média do y mais o desvio padrão do y. E o meu mínimo é o que? É o meu y máximo mínimo é a média menos o desvio padrão. E daí, aqui eu tenho que especificar mais nada. Acho que é só objeto min y não achado. Claro que eu tenho que especificar data df summary. Então, object y not found. O que está acontecendo? Tá, eu não sei nem o que está acontecendo. Vou tentar organizar um pouco melhor isso aqui. Tá.
Qual que é o problema? Objeto y not found. Acho que eu tenho que passar o x. X é igual a... Vamos lá, x é igual a x. Y é igual a min y. O y máximo é igual a min y, etc. Vamos ver se dá certo agora. Ok, agora deu certo. Ficou bonito? Não ficou bonito, mas deu certo. Vou mudar aqui o width igual a 0.3. Tá. Então, e o stroke 2. Stroke não é? Size talvez então. Tá, então agora eu tenho as minhas barras de erro com os meus valores máximos e mínimos. Deixa eu colocar isso aqui tudo antes do meu... Tá. E deixa eu aumentar o tamanhozinho aqui. Vamos ver agora. Tá, agora vamos adiantar nada. Bom, enfim. Eu tenho minhas barras de erro. E eu só tive que escrever aqui geometry bar e especificar tudo isso aqui de volta. Tá. Parece bastante coisa, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso, aqui mesmo, em vez de eu colocar só min, eu ponho min se. E daí o que acontece? Undefined, aqui tem que ser fun.data. E pronto, agora eu tenho isso aqui. Claro que tá meio feio, né? Deixa eu diminuir esse tamanho. E deixa eu mudar o meu geoma. Ok. Mais fácil, né? Tá faltando foi o ponto, né? Tá faltando o ponto. Então deixa eu mudar aqui, eu vou botar point range. Tá, então deixa eu explicar o que eu tô fazendo. Deixa eu explicar o que eu tô fazendo. Que eu acho que ficou meio confuso agora. Eu fiz muita coisa muito rápido, etc. Deixa eu botar o ponto de tamanho aqui. Tá, então o que eu fiz? Então, isso tudo aqui, ó. Deixa eu dar uma formatada nele de volta. Tá. Deixa eu deletar esse segundo error bar aqui, porque está errado. Tá. Então, o que é esse gráfico aqui que está no método 1? O que é esse gráfico aqui que está no método 1? Eu tenho 3 elementos nele. Eu tenho primeiro esse geoPoint, que aqui são os dados brutos. Eu tenho esse segundo elemento, que é o geoErrorBar, que é a barra de erro. Minha barra de erro. Deixa eu mudar, eu vou mudar ele aqui para Point Range para ficar igual ao outro. Certo? Ok, Point Range, daí elimina esse largura aqui. Então a minha barra de erro, ele tem especificado aí, ó, quais são os dados dessa barra de erro. É o meu resumo estatístico, meu def summary. Qual é o meu valor de x? É x. Qual é o valor de y? É a média de y. Qual é o meu valor máximo de y? É a média de y mais o desvio padrão de y. Qual é o valor mínimo de y? Isso aqui são as pontas das barras, certo? E daí tá. E daí eu tenho que dizer o outro geoPoint, isso aqui é a minha média. Então, eu tenho aqui dados brutos. Depois, isso aqui tudo para mostrar minhas barras de erro. E depois isso aqui para mostrar minha média. Certo? E aqui o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, os meus dados brutos. Né? E isso aqui para mostrar a minha média e meu erro padrão. Agora sim, os gráficos estão diferentes? Estão diferentes. Essas barras elas têm tamanhos diferentes. Por quê? Porque o erro, esse min SE, o erro padrão, ele é geralmente menor do que o desvio padrão.
Tá, mas a gente pode escrever uma função que seja min_sd e usar ela. Então, min_sd vai ser o que? Vai ser uma function que vai aceitar x. Na verdade, deixa eu pegar aqui e copiar a min_sd. Vou só copiar essa função aqui e vou mudar de erro para desvio padrão. Então aqui minha função min_sd é a função, aqui em vez de sd vai ser sd, e aqui vai ser sd de x, aqui dataframe, data.frame, ok, aqui muda para sd, tá. Então aqui essa é a minha função. Então eu criei minha função, ela está aqui no meu ambiente, certo? Então agora aqui no gráfico eu vou mudar de min_sd para min_sd. Perdão. Object se não. Tá aqui. Tem que colocar aqui também. Tá. Pronto, resolvido. Agora eu escrevi agora os dois gráficos devem estar iguais. Claro que com. Tá igual. Método 1. Ele está um pouquinho diferente por causa das cores, mas as barras são do mesmo tamanho. Método 2. Ok, perfeito. Então, por que eu fiz, Lucas, por que você fez tudo isso? Eu estou confuso, o que está acontecendo? Não entendi nada. Tá. Aqui, pelo método 1, o que eu fiz? Eu criei um data frame de resumo, que tem a média e o desvio padrão. Eu vou lá, eu tenho que especificar nos meus idiomas quais são os dados, qual é a tabela, qual é o x, qual é o y, qual é o y máximo, o y mínimo, etc. Aqui eu só preciso passar uma função. Então eu escrevo uma função. Se não é média e desvio padrão, eu posso escrever média ou mediana. É só escrever uma função. Eu escrevo uma função que retorna esses valores e eu passo essa função por meu stat summary. Tá? Ficou um pouco confuso, mas eu vou passar para os próximos slides, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. E eu posso explicar isso mais para frente depois para quem tiver dúvida com mais detalhes, tá bom? Então, aqui, voltando para cá, eu tenho um método, isso aqui para escrever a média, tudo isso aqui. Para escrever a média e desvio padrão, vocês viram que é muito mais coisa. Enquanto que aqui eu só passo essa função média. Ok? E o resultado é aquilo que eu já tinha mostrado. Método 1 e método 2. O resultado é igual. Certo? Tá, como que eu vou, agora pulando para outro tópico, como que a gente pode modificar os temas do ggplot? Bom, já vem alguns temas embutidos com o ggplot. O Theme Black and White, Theme Dark, Theme Void. Então, aqui é o Dark, na esquerda, o Black and White é esse aqui no meio, e o Void é esse aqui que não mostra valor no eixo, não mostra nada. Então, dá para modificar vários elementos, né? Cada modificação leva um tempo a explicar, então não vou explicar todas elas, mas podem dar uma olhada na página de referência em como modificar os temas. Mas, em geral, seguindo essa figura aqui, a gente tem alguns elementos do tema. Então, eu tenho o meu plot background, né, que é essa área em amarelo aqui, que é o fundo do meu gráfico. Tenho o plot title, plot margin, que são as margens aqui entre os painéis e o background. Daí tem o espaçamento dos painéis, eu tenho as legendas, eu tenho os eixos, o grid. Então, essa figura ela resume muito bem como que eu posso modificar esses elementos do tema. E eu modifico eles usando essas funções element text, element line, element rect e element blank. Então, blank é para remover algum elemento, por exemplo, eu quero remover o meu título, eu coloco plot.title igual a element blank. Então,
Posso fazer uma aula também só de modificação de temas, se alguém tiver interesse, manda uma mensagem, mas eu não vou ficar focando muito nisso agora. E a gente agora vai para as extensões, tá? Então, ixi, ficou meio cortado ali no fundo. Então, tem algumas extensões que adicionam outros temas, né? Então, quero baixar a extensão tal, porque ela tem vários temas, enfim. Você baixa, instala e usa os temas daquela extensão. Algumas importa alguns idiomas, alguns stats diferentes, tipos de gráficos diferentes, escala de cores, etc. Então eu vou dar alguns exemplos de algumas extensões aqui, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer. Então a primeira é o Didi Animate, que é para fazer animações mesmo. Então esse é um exemplo que está no site do desenvolvedor da extensão. E você cria GIFs ou arquivos de vídeo com gráficos animados. O GeForce, ele adiciona alguns idiomas, ele adiciona, por exemplo, eu quero dar um zoom aqui nessa área aqui, então ele facilita que você faça isso. O GGRepel é uma forma de você repelir o texto dos pontos. Então ele tem umas funções que é para você, quando você está usando o geom text, por exemplo, você repele o texto de cima de outros elementos. Então ele desloca o texto para que fique mais clara a leitura do gráfico, como está nesse exemplo aqui, né? O GTText, ele facilita que você coloque várias coisas diferentes nos eixos, né? Inclusive mudar a cor do título, mudar a cor dos textos dos eixos, etc. E daí tem várias outras extensões. Eu até acho que eu já tinha aberto aqui algumas delas, mas as extensões são nessa página aqui, ó. Essa galeria de extensões. Então tem aqui, ó, GG Animate, GG Themes, tem mais de 80 extensões de ggplot para que você pode baixar e usar. Claro que precisa estudar um pouquinho como que elas funcionam antes de começar a usar, mas tem muita coisa muito boa aqui para analisar qualquer coisa, sério. Tem muita coisa aqui para você explorar e usar, certo? E acho que para finalizar, uma coisa que eu não tinha explicado na primeira aula de introdução ao ggplot é como salvar os gráficos, né? Que é uma coisa super importante que eu não tinha mostrado. Então, eu vou mostrar aqui nesse gráfico que eu fiz, tem um botãozinho aqui que se chama Export. Se eu clicar nesse botãozinho, ele vai aparecer aqui, ó, Save as Image ou Save as PDF, ou copiar para a área de transferência. Se eu clicar aqui em Save as Image, ele vai abrir uma outra janela. Eu estou usando Windows, então deveria ser igual para todo mundo. Ele vai me dar um preview, né, uma amostra de como vai salvar. Você pode escolher aqui, ó, PNG, JPEG, TIFF, BMP, etc, SVG, IPS. Posso escolher onde eu quero salvar ele, né? Posso dar um nome para ele, graph1. Posso especificar aqui o tamanho, eu quero que ele tenha 1920 por 1080 para usar de papel de fundo. E ok. Então eu clico aqui no botão Save. Simples assim. Também posso exportar para PDF. E daí tem aqui, ó, A4, A6, etc. Retrato, landscape, etc. Então dá para salvar assim. Eu nunca salvo assim. Eu prefiro salvar de outra forma, que é usando a função ggsave, né? Então a função do ggsave, ela tem alguns argumentos. Esses argumentos são o gráfico, né? Então, se eu criei um objeto que contém um gráfico, contém um plot, eu tenho que passar para a função. Qual que é o outro argumento? Qual que vai ser o nome desse gráfico? Qual vai ser o nome desse arquivo que eu vou salvar? Esse device é, por exemplo, eu quero salvar no formato PDF, PNG, JPEG, BMP, então tem vários formatos de arquivo que eu posso usar. Posso salvar também em SVG,
né, para eu editar no Inkscape ou outro programa depois, ou eu posso salvar como JPEG. E é isso aí. O path é a pasta que eu quero que esse arquivo seja salvo, certo? Então eu posso dar lá c, dois pontos, barra, barra, etc. E tal. Aqui a largura, eu coloquei aqui 16, e a altura, né, width e height, 16 e 12, e nas unidades centímetros. Então a imagem final vai ter 16 centímetros de largura e 12 centímetros de altura. E aqui DPI, por último, é dots per inch, que é aquela unidade que as revistas pedem, assim, os journals pedem, a sua figura tem que ter mais que 300 dpi, ou mais que 600, ou pelo menos 900, etc. Então você consegue especificar usando esse argumento aqui, quantos dpi que você quer que a figura final tenha. Certo? Então, GGSave, usa esses argumentos e deveria dar certo. Se você não especificar aqui largura e altura e a unidade, o que o GGSave vai fazer? Ele vai salvar com esse tamanho que está nesse quadradinho aqui, nesse painel aqui, certo? Então, se o seu painel estiver pequenininho, o gráfico vai ser salvo nesse tamanho. Se ele estiver maior, o gráfico vai ser salvo bem maior. Ok? Uma outra coisa que não é sempre necessário fazer é que esse primeiro argumento, que é o plot, se você não der ele, se você não especificar qual objeto que é, ele vai usar o último gráfico criado. Então, não necessariamente você precisa escrever qual objeto que é. Então, por exemplo, o último gráfico que eu gerei foi esse aqui. Né? Se eu botar aqui save e só, mais nada, ele vai salvar esse último gráfico. Eu só tenho que dar um file name para ele. Tá, teste device png. Ele vai salvar uma imagem do tamanho padrão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Test.png. Faço ideia de tá aqui. Não deve ser esse. Mas enfim, ele salvou. Certo? Eu só não sei de que ele salvou porque eu não especifiquei a pasta. Certo? Mas então é isso. Passei um tempinho aí. Mas espero que tenha ajudado um pouco com a questão dos gráficos. Eu só estou arranhando a superfície aqui do que dá para fazer, mas é o limite que eu tenho de 1 hora, é o que dá para explicar. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, mande um e-mail para quem tem meu e-mail, se não, coloque um comentário aí no vídeo e eu vou tentar responder em vídeos menores. Eu estava pensando em fazer assim, vídeos de 10 minutos explicando coisas específicas. Se vocês tiverem interesse, me deem os tópicos do que vocês querem aprender. Se não, daí vamos discutir o que vocês gostariam mais de ver, tá bom? Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Semana que vem eu pretendo dar uma aula de organização de projetos, né? Como organizar suas pastas, como organizar seus arquivos, como organizar seus gráficos, né? Se você vai salvar gráficos numa pasta específica, a gente vai usar uma função legal do RStudio, que é a função de projetos. Você cria um projeto e todos os seus documentos, todos os seus arquivos têm que estar dentro desse projeto. Mas a gente vai olhar na aula que vem como que vai funcionar isso aí, tá bom? Então, uma boa noite a todos, até a próxima.